nunca nem tinha ouvido falar, né? Iniquidade nos ossos. Que é isso? Que eu nunca. Eu já vi falar de iniquidade, mas nos ossos. Muito forte. Vou para a palavra, vou explicar na palavra. Vamos em Salmos. Vamos em Salmos 139. Vou dar uma passeada na Bíblia e vou ministrar algo que eu aprendi, foi muito forte. Os irmãos estão vendo que hoje ela veio armada. Hoje eu Pegou vim a com o Bíblia capacete da salvação. Pegou a Bíblia de estudo hebraica e falou assim: agora. Não, agora é palavra, vamos para a palavra. Então vai compartilhando aí no grupo de Facebook, no WhatsApp, no direct do Instagram. Compartilha aí o vídeo aí. Vamos para a palavra, eu vou explicar da iniquidade dos ossos. Vou explicar e vou entrar na palavra. Conforme eu fui estudando a profundidade dos códigos, eu entendi que o nosso problema começa nos ossos. Por quê? A Bíblia Qualquer diz... tipo de problema. Problema espiritual, porque, Ah, para o senhor entender, Deus, a Bíblia diz que ele te formou, ele teceu seus ossos ainda no céu. Quando sua mãe está gerando, ele teceu tudo ali para você estar, né, dentro do útero sendo gerado. O seu DNA é espiritual. Ele foi corrompido com a iniquidade dos seus pais. Porque quando você está no ventre, já entrou a iniquidade dos pais ali. Então, nós precisamos fazer o quê? A quebra da maldição nos ossos. E eu vou provar para vocês na palavra. Tem que fazer a quebra da maldição nos ossos. Salmos 139:16 diz assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro. Você saiu do livro de Deus quando você entrou no livro dos homens. Quando você acessou lugares que não era para acessar, quando você levantou altares que não era para levantar, você saiu deste livro. Existe um livro que era para você não sofrer, era para você ter vida em abundância, comer o melhor dessa terra. Mas por quê? Por não ter o conhecimento, que é a palavra, não entender de mundo espiritual com quem você guerreia, aconteceu vários problemas no seu caminho. E aqui Deus está falando o quê? Eu vi o teu corpo informe ainda no teu livro. Todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Então não havia nem pretensão do Senhor vir para a terra, mas já tinha o livro e já tinha sua história. Só que seus pais pecaram. Seus pais pisaram onde não era para pisar. Consequentemente, já vem uma criança dentro de um ventre o quê? Contaminado. Inclusive quem faz aborto. A criança já vem debaixo de um decreto de treva, que o útero já se tornou um túmulo. Então já nasceu debaixo de um decreto das trevas de morte. Muitas vezes a criança nem chega a nascer. Você vê que acontece os abortos espontâneos. Aborto espontâneo é maldição hereditária. Então, a quantidade de problema que hoje eu vejo, que nós passamos pela falta do conhecimento, porque quem está comigo hoje e vai se casar, quer gerar, eu ensino, vamos quebrar tudo, vamos alinhar na palavra para na hora que você gerar o seu filho, não vir com autismo, não vir com problema de esquizofrenia, não vir com síndrome de Down, doença autoimune, que está na palavra, que Deus não gostaria que viesse, mas pelos altares levantados, chega na vida das crianças, tá? Vou terminar essa ministração em Ezequiel 37. Espera aí. Ezequiel 37 tem vários códigos. Várias vezes eu me sentei na igreja, não menosprezando ninguém, mas eu ouvia muito bonita essa pregação falando profetiza, né? Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre os ossos. Não estou desmerecendo, mas eu acredito que para você entender o coração de Deus, você tem que entender os códigos. E quando eu comecei a ler Ezequiel, Deus foi trazendo uma clareza muito grande. Quando ele coloca o profeta no versículo 2, a Bíblia diz que ele fez o profeta andar ao redor dos ossos. O profeta não pisou nos ossos. Os ossos estavam mortos. E ali o profeta dá a volta. Por que o profeta dá a volta? Porque Deus, pastor, ele tem intenção de te mostrar seus problemas em 360 graus. Ele não quer você parado na morte, só olhando uma frente. Ele quer te mostrar aqui, aqui e aqui. Então aqui já tinha um código quando Deus me mostrou. Aí no versículo 6 de Ezequiel 37 diz assim:
Porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui tem mais um código. Aqui tem 5 elementos. Quando Deus vai mostrar para Ezequiel os ossos mortos, ele está mostrando como que a pessoa está morta na geração, que ela não está alinhada com o céu. E quando ele mostra esses 5 fundamentos aqui, ele está dando um código profético. Os 5 ministérios, para ser ativado, tem que limpar os ossos. Porque são 5. Profeta, mestre, evangelista, apóstolo e pastor. Então aqui tem um código. Pastora, está na Bíblia, isso é quem discerne é o Espírito Santo. Falei para você, tem revelações que o Espírito Santo te dá que você não vai entender mesmo. Aí aqui no versículo 9 de Ezequiel 37 diz assim: vem dos 4 ventos, ó Espírito. Esse número 4, para você entender o código da Bíblia hebraica, está falando 4 maldições hereditárias. Então aqui ele está falando, vem, limpa tudo. Né? Tem uma iniquidade aí. Eu preciso que não passe da 4ª para você poder limpar seu histórico e não viver debaixo de maldição. Um exemplo grande, como a gente vê de maldição, é a história que é da infertilidade de Abraão. Abraão mente, Isaac mente, né? Foi uma sucete, Jacó mente, só José que não. Na 4ª geração quebrou. Por isso que as mulheres eram inférteis. A mentira, você vai na raiz do problema. Isso aqui é demonologia. Eles acham que a gente só estuda demônio. Não, você tem que achar a raiz. Não vai ficar orando. Tem que orar cirúrgica. Infertilidade, deixa eu achar o histórico. Pode ser que muitas pessoas mintam e Deus não se agrada, porque na palavra tem um código. Traz como é que fala? Infertilidade? A mentira traz isso? A mentira é um altar. Um altar que Deus não gosta, ele abomina. Então, dentro da palavra dele tem códigos. Então, eu vou fazer o que? A oração em cima da palavra. Mas a iniquidade está nos ossos, como é que quebra? Vou explicar. Ainda vai chegar. Vou. Tá ansioso. Não andeis ansiosos. Ainda vai chegar. Não andeis ansiosos. Olha só, vamos no 11. Então, Ezequiel 37, né? Aí ele diz assim, ó. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa. Casa, no hebraico, é o quê, pastor? Você. Yes. É nós somos a casa, o templo. Então ele está mostrando que você está podre, está tudo contaminado. Então, para ativar os ministérios, para ativar os dons, tem que limpar. Esse negócio que as pessoas recebem dons ali com tudo bagunçado, é fogo estranho. Não tem como. Dentro da palavra tem códigos. E aqui no versículo 23 diz assim: e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da residência em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o povo de Deus. Aqui tem uma ordem. Eu limpei os altares, você limpou. Cancelou, rejeitou e anulou. Agora eu vou te purificar, que é o sangue do Cordeiro hoje pra gente, que o sangue não tem valor. Né? Sou contra esse negócio de primogenitura. Esse voto de primogenitura no meu ministério, na minha visão, vou deixar claro. Eu não concordo. É contra? Você acha que não protege? Não protege porque eu estou na nova aliança. Eu acredito que tem gente que vive muito na lei e pouco na graça. Outros é muito na graça e pouco na lei. Se não fosse para viver na lei, a gente rasgava esse livro, o Antigo Testamento. Então, uma coisa tem que se casar com a outra. Se o Cordeiro veio e diz que o sangue dele nos purifica e não tem valor, estou falando de dinheiro, porque o voto da primogenitura é dinheiro. Tem um valor. Tem o altar do Cordeiro, né? Eles explicam lá 3, que eu não gosto nem de entrar nesse parâmetro, eu nem estudo isso, porque eu não gosto. Eu entendo, pastor, que quando eu faço uma libertação e a pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa carente, que vive até, né, de um salário, e ali passa até necessidade, ela está com o coração quebrantado, ela quer se arrepender, e no final eu olho para ela e falo assim, amém, agora você tem que fazer um voto de um cordeiro aqui, de R$2.500, mais ou menos isso, para você ser liberta desses altares. A pessoa entrou no cativeiro de novo, pastor, ela falou assim, então realmente eu sou indigna, eu vou viver presa, você colocou de novo ela ali, porque para mim é o sangue pelo sangue. Derruba um altar de sangue e coloca Jesus Cristo como centro. O sangue dele tem muito poder. Então, no meu ver, no meu ministério, eu não faço isso. É o sangue pelo sangue. Quem fizer, como eu falei, é a visão de cada um. Tem visões, né, teológicas que é próspera, de prosperidade. No meu, já não tem essa visão, tá?
Mas vou concluir aqui dos ossos, para o senhor entender. Terminando aqui no 26 agora, ainda de Ezequiel 37, diz assim: e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. Perpétuo. Isso aqui eu vou entrar no Yom Kippur. Hebraica. Vamos abrir? Isso, vamos abrir? Tenha paciência, que hoje a gente tá... A gente quer código. 5769. Hoje eu vim sem pressa. 5769. Só para explicar, né? A Bíblia de estudo da pastora Thalita, né? Ela tem a palavra significado em hebraico. Tá lá o número, você vai lá no dicionário hebraico, que é a Bíblia de palavra-chave de estudo. Isso. Tem um código que a gente leu aqui, ó. Concerto perpétuo. Aí tá o código na hebraica, 5769. Você tem que abrir para entender o que tá falando. No hebraico tem a palavra hebraica, né, que eu não sei falar, mas tá aqui. E diz assim, ó: eternidade, eterno, não tem fim. Quando o senhor estudar o Yom Kippur, como eu vejo muitos ministérios dizendo que Jesus já veio, já fez o sacrifício, concordo, não discordo. Só que quando o senhor lê Levítico, tá essa mesma palavra de Ezequiel, estatuto perpétuo. Então tá dizendo o que na hebraica? Não tem fim. Independente do que o meu filho fez, não tem fim. Então, para quem fala não para o Yom Kippur, eu vou te dizer algo. Leia bem na hebraica, tem um código. Esse perpétuo muda toda uma história. O sacrifício que Jesus fez é válido e não tem nada que mude ele. Só que eu olho para o Yom Kippur, para o senhor entender, como algo que eu me separo totalmente para Deus naquele dia, pelo esse estatuto perpétuo. Então, o libertador ele já jejua todos os dias, porque é hábito. Mas este dia, pastor, específico, eu vou nessa lei perpétua. Então, eu me separo, eu não como, eu não bebo. Mas uma questão, vamos falar disso do Yom Kippur, muitos ministérios falam da oferta também, fala de oferta de cordeiro, não sei como é que é, mas alguns falam, estipulam uma oferta específica. Sim. Então também a oferta financeira também deve fazer. Nesse caso do Yom Kippur, eu fiz, mas não foi estipulado o valor. Quando eu fiz, Deus colocou no meu coração um valor e eu desse no meu sacerdote. E ninguém estipulou, fui eu e Deus. Eu não coloquei voto de cordeiro nem nada. Vivo os frutos hoje, fiz a cartinha do jeito que eu aprendi, tô colhendo sim, e acredito que é muito válido porque eu peguei esse código do perpétuo, então Deus viu que tinha algo ali que agradou o coração dele. E aqui nos ossos está dizendo a mesma palavra de Levítico, a perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então aqui quando você quebra essas maldições, cancela, tá de novo debaixo da nuvem, Deus está falando que é perpétuo. Ele não vai mudar mais o estatuto, mas precisa entender o problema dos ossos. Os nossos ossos têm 30% de água. Os demônios precisam de água para incorporar. Eles entendem isso no mundo espiritual, porque quando os anjos caídos caem na terra, modificou a genética. Eles não são só mais demônios. Eles caíram na terra e modificou. Por isso que eles incorporam nas pessoas. Mas explica isso. Por que precisa de água? De água porque ele caiu e ele ultrapassou o oceano. A queda de Lúcifer. Ele ultrapassou todo o limite da terra. Então, o corpo humano e os ossos têm água e é por isso que ele pode incorporar. Ele consegue, porque ele entendeu, tá? Tem códigos também no Gadareno, que são os porcos. O senhor vê que os demônios pediu para ir para onde? Para os porcos. Por quê? A semelhança da carne dos porcos é a mais próxima do ser humano. O senhor vê que os estudos que eles fazem muito é em cima do porco. Então, tudo isso a gente tem que entender para entender Deus. E eles pediram, não foi nada aleatório. Tinha algo ali, tinha uma iniquidade também ali na cidade de Gadara, que nas leis dos judeus não podia vender porcos. E eles vendiam, então tem uma... nem comer. Isso, tinha uma iniquidade também ali, que ajudou muito os demônios nessa, né, pra gente entender. Mas dos ossos eu ainda vou mais a fundo. O seu DNA de Deus, ele fica nos ossos. A unção que ele dá
A Bíblia diz que ele vai derramar sobre a carne e sobre os ossos, né? Tá lá, se eu não estou enganada, em Joel, não estou lembrada. Joel, derramarei Isso. toda a carne, vossos filhos profetizarão. Isso. Só que nos ossos tem um código. Ali está o DNA de Cristo. Eu entendi isso muito fácil, porque em Eliseu, a Bíblia diz que jogaram, né? Eliseu já estava morto, os ossos dele ali, e jogaram, não sei se foi uma criança, um adolescente morto, e a criança reviveu. Então você vê o poder dos ossos, a unção. Então você, em nome de Jesus, não dê seus ossos para Satanás para ser cremado. Morra da forma que a Bíblia fala, vai voltar para o pó, pó é a terra. Você vai ficar ali, deixa os ossos, porque os ossos, pastor, carrega poder. Se num raio geográfico de uma pessoa que carrega esse poder de Deus, o bruxo não aguenta. Não consegue fazer a bruxaria dentro daquele lugar. Mas você não falou como quebrar a maldição. E eu pergunto, aquele que não quebrou, ele está debaixo ainda da maldição? Vamos dizer, a pessoa nunca fez essa oração. Ainda está com a maldição nos ossos? Sim, porque assim, quando eu falo, o que liberta? Não é a palavra? Vamos supor, eu ministrei para o senhor entender, eu mostrei na palavra, isso libertou a mente do senhor, porque se o senhor não crê, não tem como ser liberto. Mostrei dos ossos de Eliseu, tem uma estrutura, já vou chegar nessa libertação para o senhor entender, tem que preparar o terreno para eles entenderem. Aí o que acontece? Vamos voltar nos bruxos para eles entenderem. Quando um mago, um satanista, alguma pessoa desse outro lado vai fazer um trabalho para a morte, o que ele faz? Ele vai no cemitério. Aí ele abre o túmulo e pega o quê? Um osso do seu antepassado para te matar, porque eles entendem o que está no osso. Então ele pega, ele vem, traz, ele faz giz de pemba, que é para abrir pentagrama, que é o osso humano. Então eles entendem mais do que eu e você do mundo espiritual, esses satanistas. Então eles entenderam que o osso carrega algo ali que jamais as pessoas iam ter esse entendimento se não tivesse a ministração mais profunda ainda, que nem eu dei uma pincelada, mas tem muito mais coisa dentro da palavra. Quando o próprio Deus fala para Jeremias, né? Eu te escolhi no ventre, ele teceu Jeremias. Então, assim, tem muita coisa que você tem que entender que você precisa romper com seu pai, com a sua mãe. As pessoas têm esse cordão umbilical muito, né? Ainda, porque tem medo de desagradar a mãe. Não, querido, sua mãe foi só o canal. Foi só o canal para você chegar, mas você é de Deus, você tem um pai. Então você tem que voltar para essa paternidade. E os seus ossos foi tecido lá. Então você tem que voltar para a essência de Deus. E como que você faz isso? Entendeu a palavra? Pronto, pastor, entrou no meu coração. Agora, em nome de Jesus, a gente ora. Senhor, eu apresento a vida do teu filho, ele entendeu, quebra, Pai, toda a maldição dos ossos. Eu apresento agora nas cortes celestiais. Aí você começa a movimentar as procurações, que é o tribunal, que eu ia falar também sobre isso, né? Apresenta ali, a pessoa vai falar, eu cancelo, eu anulo e rejeito toda a maldição hereditária, eu não aceito nada que vem da linhagem dos meus pais, porque do mesmo jeito que vem bênção, vem maldição. Então a gente tem que ter as bênçãos do céu, não bênção da terra. Eu quero bênção do céu. Eu busco o quê? Os frutos do Espírito, né? A Bíblia diz, buscar primeiro as coisas do alto. Olha o DNA de Cristo. Do alto. As pessoas querem terra, quer carro, quer casa, quer ministério, quer placa. Estão esquecendo da videira. Então eu faço eles entenderem que eles precisam voltar para essa essência do céu. E quando quebra, pastor, as coisas começam a se movimentar. Porque Satanás falou assim, perdi mais um pouco, a fortaleza caiu mais um pouco. Porque enquanto a pessoa não tem essa revelação, ela está presa, ela não entendeu. Então, eu quando aprendi, eu falei, opa, peraí, tem muita pessoa que tem problema nos ossos. O senhor vê? Até ia perguntar isso, doença nos ossos tem a ver com a iniquidade ou é outra coisa? Tem, mostrando a palavra. Salmos 32. Salmos 32, versículo 3 diz assim: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Esse me calei aqui tem um código também, é quando não confessou os pecados. Tem pessoa que aceitou Jesus, como eu falei, tá tudo bem, só que não deu nome ao pecado. Ela não deu nome, Deus gosta de quem dá nome, pastor. Pastora, tem que falar, eu fiz isso e isso, dá nome aos bois, como diz o ditado. Eu menti. Isso. Por quê? Tem na palavra. Você ouviu que hoje a gente foi na palavra em todo o tempo? Foi Bíblia.
Tem na palavra. Onde que tá, pastora? Me mostra na palavra que Deus quer que eu dê nome aos bois. Quando ele vai confrontar Caim. Ele olha para Caim, ele onisciente, onipresente, onipotente. Já sabia que Abel estava morto. Ele perguntou, ele deu oportunidade. Me conta o que você fez. Fala, dá nome ao teu pecado. E ele ainda tirou sarro de Deus em poucas palavras para a pessoa entender. Então, quando você vai para o seu secreto, você tem que se rasgar. Você tem que falar. Pensei, falei, isso. Deus gosta disso. Porque é muito, muito fácil você entrar no teu secreto e falar assim, me perdoa por todos os meus pecados. Amém. Vai dormir. Tinha um pastor, até baseado nisso que você está falando, que ele ficava pensando assim, e ele falava a mesma coisa. E era um pastor que estava tradicional, estava se avivando, de dar nome aos bois, de falar pecado por pecado. Ele falava que tinha uma irmã 9 horas da manhã e falava, Senhor, perdoa as minhas multidões de pecado. E já foi atacado. E ele falou, não é, pode falar isso. Já pedia pecado por tudo, e ele falou assim, 9 horas da manhã, a pessoa já tinha multidão e nem sabia que pecado é. A pessoa não tem consciência do pecado, Sim. né? E tem peso, né? Tem um peso, assim, eu não Será que se a pessoa não pede perdão especificamente, não é purificada, então? Eu acredito que é bom você falar. Você tem que se rasgar para Deus, porque assim, eu posso vestir uma capa. Isso Né? gera doença física, essa doença nos ossos. Gera porque todos os nossos problemas, como eu expliquei, o DNA vem de Cristo nos ossos, como eu expliquei, que foi a minha visão que Deus deu na palavra. Quando você se cala, aqui no Salmo está dizendo, envelheceram. Os ossos estão doentes, tá gemendo de dia e de noite. O que dói? Osteoporose. Não é isso que dói os ossos, que a pessoa não reclama? Artrite, artrose. Problema nas colunas, a maioria tem A problema maioria. da coluna. Então tem pessoas, pastor, que ela não conseguiu falar, não teve a oportunidade, se calou. Como eu falei, a alma está doente de traumas, como eu falei, tá dentro de cativeiros, e ela não conseguiu falar. Chega uma hora que vai vir para fora. Aí começa a ter essas dores crônicas, muitos problemas, sendo que o próprio Deus diz que ele não quer que você sofra. Esse negócio que as pessoas falam assim, pastor, Deus quis assim. Jamais. O meu pai, não. Só se for o Deus que a pessoa criou na mente dela. Mas o meu pai, desse daqui da Bíblia que eu tô lendo, não. Ele me quer perfeita. É verdade. Pastora Thalita, no primeiro programa, também um dos cortes que fez bastante sucesso, alguns concordavam e outros não, foi sobre tatuagem. E é interessante que no passado não ia ter nem dúvida sobre esse assunto, mas hoje em dia, como a igreja mudou bastante, há uma polêmica. Uns acham que sim, outros acham que não. Você disse que tem uma visão sobre tatuagem, algo específico que vai falar também. Nós falamos isso no primeiro programa. Volto a repetir, tá lá o primeiro programa, vai lá na playlist podcast completo e assiste o primeiro, que foi uma bênção. E hoje esse aqui está sendo uma bênção também, compartilha aí. E aí, qual é a visão qual é o outro assunto que você quer falar sobre a tatuagem? Sobre a tatuagem, vieram muitas pessoas, né, com essa dúvida. E como eu tive também, como eu falei para o senhor, sou toda tatuada, fiz quando eu ainda não conhecia Cristo. Lembrando que você tem uma alma, como eu falei, que sua alma tem gosto. Então, como eu sempre falo, eu não minto, o meu gosto é na tatuagem. É o que me chama atenção. Hoje eu não faço mais porque eu entendi do mundo espiritual. Eu não vou desagradar. Mas se eu gosto, a Deus. você quer dizer que gostava? Gosto, eu não posso enganar o senhor. Acho muito bonito tatuagem. Se eu andar na rua, me chama a atenção se eu ver uma pessoa tatuagem, mas a diferença de eu gostar e fazer é grande. Aí é a obediência. Você entendeu que é errado? Entendi que é errado, não faço. Por quê? O demônio vive de sangue. Ele gosta de sangue. Quando você faz uma tatuagem, corre um sangue. E quem vem recolher esse sangue é demônio. Só que um dia eu estava ministrando alguém, Deus falou comigo algo diferente. Deus falou, filha, quando a pessoa está fazendo uma tatuagem, no inconsciente ela está blasfemando contra Deus. Por quê? O sacrifício já foi feito. Então, é a mesma coisa que uma pessoa, quando ela vai fazer um trabalho para uma entidade, derramar um sangue ali, o demônio não toma o sangue, pastor. Você pode passar 2 dias que está lá seco o sangue. É um portal para ele descer, a energia que ele precisa. Então, quando a pessoa está fazendo a tatuagem, é a mesma coisa do outro lá que está fazendo um trabalho. Só que de uma forma mais
sutil para o senhor entender, inconsciente, mas Deus falou, é a mesma blasfêmia. Quando arreia um sangue de animal que abre o campo espiritual para o demônio descer, automaticamente a pessoa está fazendo a tatuagem. Para mim, na minha visão, filho, é a mesma coisa. Então foi muito choque, eu tive um choque quando eu Então, ainda mais tive forte essa do que revelação. antes. Foi muito mais forte. Então você teve depois do programa que lá que você fez, que você não falou. Depois eu fui ministrar, porque conforme eu vou ministrando, Deus vai trazendo palavra de conhecimento e sabedoria. E um dia eu ministrando a tatuagem, que é um dos seminários de Lilith, do trono de Lilith, no meio do seminário Deus falou comigo assim, eu fiquei impactada, que eu falei, o senhor não tinha me dado isso? Ele falou, mas hoje chegou o tempo. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que assim, a pessoa, pastor, ela não está debaixo, né, dessa blasfêmia, para o senhor entender, de não ser perdoada, porque ela nunca leu a Bíblia. Uma ignorância. A ignorância. Mas eu digo... e o crente que faz? Não sei se você viu, né? Teve igrejas que estão liberando a pessoa fazer tatuagem, põe versículos, né? Até pastores, né? Estão pondo. Então, que diz disso? A palavra de Deus não é para ser exibida, é para ser praticada. Tatuar o versículo e não pratica, que não era nem para ter sido tatuado, né? E a pessoa fazendo isso é o que? Tá contra a palavra, tá abrindo um monte de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não pode. Seu corpo é o templo. Como eu falei, uma coisa é você gostar, outra é você não obedecer. Então não pode, não faça isso. Me perguntaram também de brinco. Brinco, né? Falando nisso de brinco, é engraçado. Vou pegar aqui. O de brinco, um monte de gente questionou você. Que eu apertei um botão errado aqui. Um monte de gente questionou você por causa dos brincos. Foi. Falaram que eu tinha até pombagira da unha. Ela fala assim, ela tá falando, eu não lembro se foi a parte da tatuagem, alguma coisa, tá falando isso e tá cheio de brinco. Não sei se chegou isso pra você. Vi, me xingaram com força. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Mas assim, naquele dia, vou até dar uma explicação, eu tava com um piercing fake, aqueles que coloca aqui, que não tem problema nenhum, tá? O problema é furar, né? Onde tem nervo, cartilagem, porque Lilith gosta disso. Não é à toa que a serpente se enrola na coluna. Ela vive de nervo, ela gosta de sugar. E quando você fura, no mundo espiritual, o demônio te mapeia. Então ele precisa do quê? De um acesso para entrar. Então não pode furar se você tem em nome de Jesus e Deus, né, te confrontar, o Espírito Santo tire. Desculpa, porque é uma porta para ele entrar na sua vida, igual o piercing. O piercing, ele é um metal. Na obra de voodoo, eles usam metal. Então, quando eles identificam que tem algo ali, ele fala, pronto, mapeei, eu já tenho um caminho, eu consigo entrar. O nosso dever, pastor, como cristão, porque crente até o diabo cristão é dificultar o trabalho do diabo. É ele olhar para você e falar assim, aquela libertadora ali eu não posso nem passar perto, porque ela tem tanto conhecimento que eu não consigo. Então eu treino pessoas para isso, como eu falei para o senhor, para sair do raso, mergulhar mesmo nos rios de Deus e falar assim, eu sou a pedra de tropeço para Satanás. Eu estava conversando no começo, antes de começar, né? Que diz que as pessoas participam do seu culto, você pode até falar que dia é o culto e como funciona, mas fica meio, como é que fala? Fica meio chocado, não sei se a palavra é chocada. Dos conhecimentos. Dos conhecimentos, eles, que eu até brinquei, então não dá leite, dá uma comida sólida, mas você acha que isso daí é porque a igreja tá fraca mesmo, não dá o sólido, porque os líderes também estão dando só leitinho? Por quê? Onde a igreja está falhando? Porque a igreja, muita gente comenta nos vídeos de libertação no nosso canal, minha igreja não ensina isso seria importante ensinar. Por que não está tendo esse ensino nas igrejas no modo geral? Eu acredito que o princípio da igreja deveria primeiro tratar a alma das pessoas, né? Eu acredito que teria que ter um grupo específico para tratar os membros na cura interior, os dores, os traumas, e entrar na profundidade da libertação. Tem que explicar de demônio, sim, porque as pessoas não sabem com quem guerreia. E quando vem para o ministério, que eu começo a mostrar na palavra, aí fala assim, mas por que a senhora achou isso? Porque eu tenho visão espiritual aberta. Então, num versículo, Deus ele traz uma revelação mais profunda. E às vezes a pessoa não está acostumada. Ela está lendo, né? Vou dar até um exemplo. Teve uma passagem, acho que está em Marcos 4, que fala do lunático.
né? O menino que foi lá, manifestava várias vezes. E ali tem 3 demônios que atuam no menino. É água, fogo e epilepsia. Então, tem o comando das águas, que é Leviatã, trabalha com Iemanjá, tem os Exus, que é o trono do fogo, e ali ainda tem o Molu, que é o da epilepsia. Então, tem códigos ali para você entender. E ali também tem várias coisas que Jesus está mostrando para a gente. O pai era um fariseu hipócrita, que ele lia, ele conhecia da palavra, mas ele não nasceu do Espírito. Então, ele foi procurar Jesus pedindo para libertar o filho. Jesus faz o quê? Eu vou confrontar ele. O menino está endemoniado lá, ele ficou endemoniado. Jesus vai tratar o pai primeiro. Ó a iniquidade onde Jesus está mostrando. Pastora, tá na Bíblia? Tá, se você quiser a gente abre aqui agora, eu te mostro o código. Tem uma palavrinha que mudou todo um contexto da história. Primeiro o pai pede para libertar o filho. Quando Jesus confronta ele, a incredulidade que o pai tinha grande, Jesus confronta. Os discípulos incrédulos também. Quando Jesus ministra o pai, lá embaixo tem um código, quando o pai fala assim, Senhor, então nos liberta, nós, a palavra nós é plural, ele entendeu a maldição que era geracional, e aí sim Jesus vai lá e liberta o filho. Então uma palavra modifica um texto, só que às vezes os nossos olhos estão tão na carne que não entende. E ali, Jesus, quando ele liberta o filho, automaticamente ele mostrou a maldição que era na família, era uma maldição hereditária. Então, e fora que o lunático, o nome não está ali à toa. Lunático vem de lua, que vem de astros, tudo. Quem gosta de noite, lua, é Lilith, é a deusa noturna. Está sendo influenciado? Sim, o menino tinha. E no texto você vê que não fala a idade do menino, o menino fala, desde pequeno meu filho, né, manifesta. Para quem conhece as escrituras, o menino tinha 21 anos. 3 ciclos de maldição ali, ó. Potencializou 7, 7, 14, 21. Ó, por isso que manifestou os 3 demônios. Você tá vendo que é profético? Água, fogo e o espírito de loucura. Qual é o espírito da água que você disse? Tem Leviatã, que trabalha com Iemanjá. E o do fogo? Do fogo tem o comando dos Exus. E o outro é? O outro é o Molu, trabalha na área mental. Na área mental.